Aí, firme! Você que chegou até aqui, hoje o 5º passo, data comemorativa, hein? Já estamos no meio do caminho. São 10 passos para transformar a vida. Esse tema de hoje é não cobrar excessivamente de si. Vem comigo! Muito bem! Quando nós cobramos de nós mesmos, nós estamos sabotando a nossa felicidade. Todo homem, todo ser humano, ele quer ser feliz, ele quer ter realizações, ele quer buscar ali uma completude. E muitas vezes, por a gente ter complexos, e esses complexos, eles vieram desde quando nós nascemos, não é? Os nossos pais, o meio que a gente vive, as nossas frustrações, tudo isso fez parte da nossa identidade, fez parte da nossa caminhada. Só que muitos de nós não queremos ser cobrados, mas a gente se cobra. E ao cobrar demais de nós mesmos, nós estamos procrastinando. E essa procrastinação, ela gera em nós uma instabilidade. Porque isso vai gerando em nós culpas e acaba que nós não fazemos aquilo que gostaríamos de fazer. Por medo de frustrar alguém, medo de não corresponder àquilo que era tão importante para o outro. E a gente começa então a não fazer, e o não fazer, ele é prejudicial. Quando nós olhamos para nós e temos uma ideia de que nós somos bons, mas lá dentro de nós há uma autocomiseração ou há uma cobrança excessiva, a gente acaba não fazendo. E pode ser que a gente deixe o outro fazer aquilo que era para ser feito. Você deveria fazer. E você vai deixando o outro realizar. Quer ver uma coisa? Na história da Bíblia, Davi, ele foi esquecido pelo seu pai, pelos seus irmãos, e ao chegar lá para o profeta ungir como rei, a casa de Jessé tinha um rei, só que Davi estava onde? No meio das ovelhas, tomando conta do rebanho. Só que na caminhada bíblica aí, lá na frente, quando há uma guerra, ele aparece lá para levar a comida. E os irmãos de Davi olham para ele e dizem assim: o que você está fazendo aqui? Isso aqui é coisa de homem. Então, na cabeça de Davi, ele era um menino que estava ali a serviço só da sua casa, do seu pai, de tomar conta ali do rebanho, e que poderia ele nunca ser um guerreiro como os seus irmãos e como aquele povo que estava ali para enfrentar aquela batalha. Davi, ele tem uma reação diferente. Ele sabe que a situação estava complexa. Ele sabe que ali era um exército grande contra o povo de Israel. Mas ao mesmo tempo, existia ali no Davi uma autocobrança. Chega ao ponto de Saul colocar em Davi uma armadura. Pode ser que ao olhar para ele, viu nele uma estatura menor, não viu o guerreiro. E já pensou se Davi encara isso como verdade e veste aquela armadura grande, veste aquela roupagem lá que ficaria completamente desconfortável? Ele estaria
com as armas, mas ele não saberia lutar. Ele não teria o êxito que ele teve lá contra Golias. Então a autoimagem nesse momento é muito importante. Você tem que saber do seu potencial. Você tem que saber quem você é. E Davi, nesse momento, o que ele faz? Ele tira aquela armadura, ele vai usar a arma que ele usava no seu dia a dia, que era uma funda, um estilingue com a pedra, onde ele afugentava ali o lobo, o urso, os leões. E lá no campo da batalha, ele sabia quem ele era. Tanto é o fato que nós, ao ouvirmos a história de Davi, vemos lá o menino que venceu o gigante. Mas se ele desse ouvido e se ele se cobrasse de acordo com aquilo que eles estavam colocando em seu coração, ele não teria ido. E a resposta dele foi maravilhosa, né? Ele fala assim: você vem contra mim com espadas, com lanças, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Então ele sabia que ele não ia ali através do seu próprio nome, ele estava ali no nome que era maior do que o dele. Então quando você estiver diante de uma batalha, não se cobre demais. Tenta entender que você tem o seu limite, que você pode ser fraco, ter nascido numa família pobre, mas aquilo que falaram de você é apenas aquilo que viram em você. E você não pode se cobrar naquilo que as pessoas viram em você. Na nossa caminhada do dia a dia, eles vão começar a colocar coisas em nós que não pertencem a nós. Então, quando você estiver diante de desafios, você tem que ser você. Porque se você não for você mesmo, você não vai saber lutar, você não vai saber quem e o potencial que será exigido naquele momento. Você tem que saber o que você é, quem você é. E eu acredito que muitas derrotas na nossa vida é porque nós cobramos muito de nós mesmos. Eu lembrando aqui agora de um fato que aconteceu há muito tempo, eu jogava bola e tomei um gol, eu era goleiro, tomei um gol e eu fiquei chateado com aquilo, porque eu disse assim, puxa vida, eu não poderia ter tomado esse gol, eu tomei um gol porque eu sou ruim. E os meus amigos que estavam jogando comigo disseram assim, não, Heron, fica, isso aí, vamos embora, não, eu não vou. Então olha só, eu fiquei frustrado, eu tive uma cobrança exagerada a meu respeito e eu não joguei. No outro final de semana, outro jogo, era um torneio, né? E eu ali jogando, o time desfalcado, dois dos melhores jogadores do meu time lá ficaram machucados e a gente jogando, então fomos para o pênalti. Na minha cabeça só vinha aquele gol que eu tinha tomado, olha só, e eu me cobrando. De repente veio algo assim, sabe? Falei, não, eu vou agora, eu vou pegar esse pênalti. E eu peguei um pênalti, peguei 2 pênaltis, peguei 3 pênaltis, peguei 4 pênaltis naquele jogo. Só que aquele gol que eu tomei lá atrás ficava vindo na minha cabeça e eu me cobrando. Eu não poderia ter tomado aquele gol. Mas diante de algo tão grandioso que eu tinha agarrado 4 pênaltis, parece que aquele gol que eu tinha tomado lá tinha mais peso do que aquela vitória que eu estava tendo ali naquele momento. Então o problema maior nosso é esse, sabe? Da gente valorizar mais a derrota
do que a vitória, de valorizar mais as falas contrárias ou até mesmo aquelas nossas próprias falas internas do que o potencial que nós podemos ter e desenvolver isso para poder beneficiar muitas pessoas. Então, que você tenha uma ideia diferente de você. Não se cobre demais. Tenta trabalhar o seu coração naquilo que você tem o seu potencial liberado. Deixa o processo da vida trabalhar isso em você. Então não foi porque você tomou um gol na vida aí que você vai ser o pior dos piores. E não é porque você ficou reprovado num vestibular ou num concurso ou falhou em alguma situação que você não tem mais valor. Você tem valor. Você precisa compreender que não será a palavra das pessoas ou a palavra que você tem a seu respeito, mas é aquilo que Deus tem a seu respeito. E eu acredito que Deus não te colocou nessa caminhada, nessa jornada, por um mero acaso. Eu quero citar um livro que eu estava lendo, Você é um Vitorioso. E esse livro fala sobre a grande batalha que teve para que pudéssemos nascer. Então foram mais de 40 milhões lutando para chegar ao endereço. Você lutou com 40 milhões. Eu lutei com 40 milhões para poder nascer. Eu nasci, você nasceu. Você e eu, nós não podemos olhar mais com um olhar insignificante, cobranças. Nós temos o nosso valor. Você tem o seu valor. Levante a sua cabeça. Não se cobre demais. Faça o que tem que ser feito. Não procrastine mais. Não dê desculpas mais. Vença. Vença. Porque se tem alguém que olha para você e olha todo o seu potencial, é o Deus que te criou. Ele criou você. Levante a sua cabeça. Vá para a batalha. Mesmo que você tenha um pensamento errado a seu respeito, existe uma missão a ser cumprida. Trabalhe o seu pensamento. Trabalhe o seu coração. Volte para a missão. Volte para a batalha. E vença. Que Deus te abençoe. Que Deus te livre. E que Deus te guarde. Fica na paz. Fica com Deus.